Olá. Fátima. O que é que se passou com este aluno? O que é que se passou? Na A sala ocorrência. de aula. Então, pura e simplesmente, eu admoestei o aluno porque se tinha comportado mal comigo, tinha-me respondido de forma mal educada. Mas Se é que isso ainda tem, propósito. se é que isso ainda tem algum significado hoje em dia, também é um assunto para depois vermos. Então, mas vamos ver, a Fátima é propósito professora de português. de português. E ele é um aluno de que ano? 11º ano. 11º ano. Fez Portanto, 18 anos, entretanto. já o conhecia antes? Não o conhecia antes. Portanto, isto foi em outubro. Portanto, Foi a 11 de outubro. Há mais de 2 meses. Estava a dar uma aula, a pedir alguma coisa. O que é que aconteceu exatamente? O trabalho era a decisão sobre o livro que deveria ler para uma atividade da escola, que se chama Contrato de Leitura. Sendo que eu tinha avisado, como muitos dos meus colegas de português fazem, que eu daria a minha opinião sobre A escolha. a oportunidade, portanto, sim, sobre o facto do livro ser ou não adequado aos princípios dessa atividade de contrato de leitura. Conforme lhe disse não a ele e pedi-lhe que ele revisse a sua escolha e que escolhesse outro livro, justificando o que eu estava a dizer. Desculpe interrompê-la. Não é preciso tratar de professora. Está bem. Mas pronto, é que é esta tendência, não é? Professora da escola, professora. Sim, mas não estamos no contexto da sala de aula, mas de qualquer modo é Claro. professora, também não estou a dizer nada que não seja apropriado. Mas Fátima, estava no 10º e no 11º ano, muitas das vezes, ou as escolas e os professores têm sugestões de leitura. Neste caso, os alunos eram deixado ao critério deles uma escolha e a professora depois diria sim, estou de acordo, avança para essa leitura. Exatamente, ou então, considero adequado aos princípios que estão por detrás desta atividade, que é o contrato de leitura, que, no fundo, é a obrigatoriedade do aluno ler, em princípio, pelo menos um por período, ler um livro que o enriqueça, quer a nível da literatura portuguesa ou mundial, quer que o enriqueça no âmbito da escrita e do tema. Então o aluno fez uma escolha com a qual Conheci o livro e considerei-o inadequado. Não sei se quer que eu diga o título. Não, pode Era o comboio da droga, pronto. E considerou já agora inadequado porque o objetivo não tinha a ver com a O comboio da droga é um livro, primeiro, pronto, isto é uma ilação minha, permita-me, mas os professores também tentam lidar com os alunos através de ilações e de sensações. Quando o aluno me disse imediatamente o comboio da droga, eu imagino que eu já o tinha lido 50.000 vezes. Bom, estou a exagerar, mas já o tinha lido. E, portanto, para não ter tanto trabalho, vamos lá ver o comboio da droga. Por outro lado, eu por acaso conheci o livro, nós temos que conhecer todo tipo de livros, eu pelo menos gosto imenso de livros e de ler, e achava que era um livro extremamente descritivo, a nível de escrita não tinha nada de interesse e não tinha nenhuma riqueza, e era um livro baseado em sexo, noitadas, droga, e faltava o rock and roll, mas de resto era isto. Portanto, Mani disse, olha, esse não pode ser, vais ter que escolher outro. Mas Conceição, antes de lhe ter dito isso, disse o mesmo a 5 ou 6 alunos. Porque eles estavam avisados que após a escolha, eu iria dar a minha, portanto, eu iria dar a minha opinião com discussão entre eles, com eles. E foi aí que a reação dele não foi aquela que se esperaria. Exatamente. Ele disse, e eu não vou tentar ser atriz de cinema e pôr-me aos gritos, mas o que ele fez foi pôr a cadeira para trás, muito violentamente, e dizer, você não gosta, gosto eu. E, portanto, posteriormente, então não leio nenhum. Quando ele diz, você não gosta, gosto eu digo, fulano, aluno X, tu não te tornas a falar comigo desse jeito. E então ele diz, então não leio livro nenhum. Portanto, com aquela coisa de se afastar para trás e abrir as pernas, então não leio livro nenhum. Pronto. Eu aí digo-lhe, não tornas realmente a falar comigo nesse aspecto, as falta disciplinar, faz favor de sair. O aluno levanta-se
E no mesmo momento em que se levanta, pega num caderno pequenino, A5, com licença. Os A5 são deste tamanho, está a ver? De argolas, aqueles com argolas, acho que toda a gente está a ver que tipo de caderno é. Pega nele e levanta-se e pura e simplesmente, julgo que aqui muita gente se lembra do jogo do mata, com o ringue ou com a bola, jogo do mata. Portanto, ele fez a posição do mata, é que isto é metafórico e para mim pessoalmente, é mais do que metafórico. Fez a posição de jogo de mata e larga para trás, braço para trás e pum, atirou uma figura. Eu estava na minha secretária sentada. Se levou, aqui Portanto, há uma não coisa... a atingiu por pouco. Portanto, a Fátima o que decidiu fazer foi mandá-lo embora da sala? Conceição, ele fez isto porque eu lhe marquei falta disciplinar devido ao modo como ele estava a falar comigo. Então não faço. Se você não gosta, gosto eu. Então não leio. E eu disse, não tornas a falar com aqueles arrastões de cadeiras. Não falas assim, dessa maneira. Pela segunda vez, ele ainda por cima tornou a fazê-lo e eu pedi-lhe para ele sair e queria marcar uma falta disciplinar. Quando ele está a sair, para ir para o gabinete do aluno, resolve fazer isso. Portanto, ele resolve fazer isto, o caso é reportado à direção da escola e ele foi suspenso durante 10 dias. Teve uma suspensão. É reportado à diretora de turma, porque a direção sabe imediatamente do caso, porque eu mando chamar uma pessoa do executivo, aliás, para verem até onde é que o caderno estava, porque o caderno, conforme testemunhos do processo, não me acertou por pouco. E, portanto, imaginem o que é um caderno duro a atingir-me em qualquer parte, porque eu estava sentada, era um alvo parado, não é? Portanto, imagino com aquela força. A diretora de turma, a direção soube imediatamente, mas acontece que, e eu disse imediatamente à diretora de turma que me recusaria a dar aulas Outra vez naquela turma se aquele aluno ali estivesse. Foi no próprio dia da agressão, Conceição. Ou seja, a Fátima não tornou a dar aulas a essa turma? Exatamente. Tornei a dar aulas quando ele esteve suspenso. Mas atenção, há aqui uma coisa que eu gostaria imenso de chamar a atenção, é que o aluno fez isso. Eu peço-lhe que tenha atenção para o microfone, desculpe. O aluno, depois dessa agressão, que eu aliás senti, mediante a reação que todas as pessoas diretamente relacionadas com a autonomia da escola desvalorizaram, eu senti que estava a ficar doida e que ele afinal me tinha tirado um aviãozinho de papel. Porque ele continuou na escola durante 3 dias, até que resolvessem dar-lhe a sentença dos 10 dias de suspensão. Portanto, continuou na escola como se não tivesse feito absolutamente nada de grave, de gravíssimo, acho eu, porque na realidade aquilo não foi uma simples má educação, como depois, para a minha grande perplexidade, vim a ver noutro meio de comunicação, dito pela diretora, que tinha sido uma má criação e que ele tinha atirado o caderno para o lado. Ou seja, a Fátima neste momento, depois de ter dado as aulas a essa turma, enquanto ele esteve suspenso, não está disposta a dar aulas porque solicitou a transferência desse aluno e não tenciona dar aulas enquanto ele estiver na sala de aula. Solicitei desde o início, desde o dia da agressão, extremamente enervada e depois, claro, mais calma, mais lúcida, tentando dar todos como é que nós podemos dizer, todos os argumentos, tentando transmitir todos os argumentos à minha diretora, põe-te no meu lugar, imagina o que é, não é só a questão da professora, imagina o que é uma pessoa, mulher, estar ali e, naturalmente, levar com aquilo, ver que o aluno continua na escola. Apresentou os seus argumentos. Quais foram os argumentos que foram dados, que lhe foram apresentados para que a Fátima continue a dar aulas a essa turma, incluindo a esse aluno dessa turma? Tu vais continuar a dar aulas porque não se pode, desculpe. Virar as costas? Não é isso, não se pode, não se pode transferir o aluno.
Não se pode transferir, não se pode. Mas só, Fátima, nós vamos imaginar, agora pergunto-lhe, imaginemos a quantidade de vezes que os professores se sentem agredidos, como a Fátima foi, nós já tivemos aqui muitas vezes, não só neste programa, como noutros, na SIC, e não só, relatos de professores que são agredidos de várias maneiras, de forma ofensiva e violenta pelos alunos, que começavam, de cada vez que isso acontece, que exigiam que os alunos não ficassem nessa turma e que fossem para outra turma. Imagina que esse cenário seria um cenário que melhoraria o estado de coisas? Poderia acontecer, ou seja, essa sua exigência ser feita por muitos outros professores que se sentem assim, como a Fátima. Eu julgo que o meu, portanto, a minha desobediência, entre aspas, que eu acho que tenho todo o direito a fazê-la, atendendo às circunstâncias, pode, eventualmente, primeiro, recordar todas as agressões, que não são só físicas, muitas vezes também psicológicas, que os professores continuam a ter e que muitas vezes não têm realmente o apoio para o denunciar e para o colmatar. Por alguma razão, é que alunos que estão numa escola durante 3, 4, 5 anos continuam a manter os mesmos procedimentos. Portanto, há, naturalmente, alguns mitos, como, por exemplo, o professor que marca faltas disciplinares é um mau professor. Quando, Conceição, quando é a única arma que nós temos para tentar apanhar, para tentar ter pulso numa sala de aula. A Fátima sabe que estar aqui publicamente a manifestar com a sua posição relativamente a este assunto a expõe. Sei. Não teme represálias, não teme o que pode acontecer-lhe por causa porque neste momento, com a sua recusa em dar aulas àquela turma, não é só aquele aluno que não está a receber as suas aulas, são os outros todos. Os alunos começaram, que não tiveram essa atitude. Há um episódio interessante, é que os alunos, passado um mês de ficarem sem aulas, eu recusei-me, mas numa própria reunião intercalar, eu até avisei a encarregada de educação, não se preocupe que eles vão ter aulas. Com certeza que a direção vai pôr um professor substituto, ou vai despedir-me sumariamente, ou pôr um processo disciplinar. Não, eles vão ter aulas, mas julgo que eles ficaram ainda assim durante um mês sem aulas. Posteriormente, quase no fim do mês de novembro, puseram lá um professor. Mas já acha que eu soube de alguma coisa? Absolutamente nada. Portanto, eu é como se não existisse. Não me disseram absolutamente nada, mas passado um mês, é verdade, puseram um professor a substituir. Portanto, a Fátima não tem problemas em estar aqui a falar disso e assumir que essa é a sua posição e que não teme aquilo que possa acontecer futuramente. Não, Conceição Pessoa não estava, não é? Não tenho, quer dizer, para começar, eu já sei que terei o processo disciplinar. Foi a ameaça velada, mais ou menos velada de início, se tu não fores dar essa aula, tu começas a ter faltas injustificadas e traz um processo disciplinar. Portanto, Está preparada para isso? Estou preparada para isso, com certeza. Ora, nós tentámos contactar a escola para saber o que tem a dizer sobre este caso, não obtivemos resposta, voltámos a insistir por telefone, exatamente esta manhã. A diretora da escola, Maria José Soares, não quis prestar esclarecimentos, dizendo apenas que o assunto está a ser tratado em sede própria. Pedimos ainda que a escola informasse os pais do aluno em questão, que este assunto iria ser abordado no programa, de modo a dar aos pais do aluno a oportunidade de falarem se assim o entendessem. Não recebemos qualquer retorno dos encarregados de educação, portanto, ficámos sem saber se este pedido nosso foi reconhecido e feito pela escola, executado pela escola. E devo dizer que contactámos também a Direção Regional de Educação e o Ministério da Educação. Até agora não nos disseram mais do que dizer que o caso que a professora Fátima levantou pela primeira vez que nós saibamos numa escola está a ser tratado. Portanto, temos aqui uma professora que não tem receio de dar a cara e de dizer que se recusa a dar aulas a um aluno que a agrediu.
portanto, e pediu à escola que arranjasse uma alternativa que até agora não foi encontrada. Vamos ver então como é que é o desfecho deste caso. Fátima, agradeço-lhe ter estado aqui connosco. Quero só fazer uma chamada de atenção para o nosso passatempo, porque provavelmente só agora, no meio da azáfama do seu dia, provavelmente só agora é que chegou ao nosso contacto. Devo dizer-lhe que o cartão de sonho, como habitualmente, está ao seu dispor. Se quiser tentar, é o 760 20 60 20. Hoje temos 1000 euros garantidos para a chamada que for selecionada e temos mais 21 mil euros no jackpot. Se hoje lhe calhar assim acertar no código do cartão, são 22 mil euros. Faça as suas contas, porque entretanto, além do cartão de sonho, tenho uma boa notícia para si. Ela estreou-se na televisão no Boa Tarde há pouco mais de um ano. Desde então tem tido um sucesso estrondoso, uma ascensão, podemos dizer que meteórica. Há uma semana lançou o segundo disco, um CD-DVD ao vivo,